E principalmente para quem não tem muita experiência com aquarela, eu vou sugerir para vocês dois exercícios muito simples, que eu acho que em todo o curso de aquarela, todo workshop, a gente faz isso. Acho que as pessoas subvalorizam, mas é muito importante, porque a gente vai aprender a controlar um pouco melhor a quantidade de tinta que a gente produz e quanto pigmento a gente precisa para determinados efeitos. Então, quando a gente vai querer clarear ou escurecer uma área, o que a gente tem que fazer? Agregar água ou agregar pigmento. É só isso que a gente faz. Então, a gente vai fazer aqui esse estudo de degradês. Então, a gente vai pensar em clarear uma área e a gente vai pensar em escurecer uma área. E aí, para eu clarear, eu vou do escuro para o mais claro. O que eu preciso? Começar com bastante pigmento e ir adicionando água nessa minha mistura. Então, eu vou aqui começar com bastante pigmento. Eu preciso misturar um pouco de água nesse pigmento, porque se eu for com ele direto, vai ficar uma pincelada muito seca. Então, o que eu não vou fazer? Eu não vou pegar aqui direto e dar uma pincelada muito seca. Isso aqui eu não vou fazer. Eu preciso misturar um pouco de água e ir agregando o pigmento aqui, porque aquela bolsinha é muito importante pra gente conectar. Então eu tenho formado aqui, tá muito escuro, vocês não vão conseguir ver, mas aqui nesse limite ele tem um pouquinho de água. E o que eu vou fazer? Eu vou juntar água nessa minha mistura e vou agregar aqui. Eu não vou vir direto com a água, porque senão eu vou diluir completamente essa mistura. Então eu vou vindo aos poucos, colocando a água no pigmento que está misturado no pincel mesmo. E agora eu acho que dá pra ver, tá vendo como ele vai escorrendo? O pigmento vai descendo e a gravidade, isso aqui tá inclinado, né? Meu papel tá inclinado. E a própria gravidade vai ajudando a fazer o trabalho. A gente não tem muito trabalho, a não ser de misturar mais água ao nosso pincel e passando. Então eu não vou passar o meu pincel aqui direto pra aproveitar o que tá nele, não. Eu vou sempre colocando mais coisa aqui. Essa barriga ela não vai estourar porque não tá muito cheia de água. E aí, pra ir clareando mais ainda, a gente vai vindo com água mais limpa. Chegou aqui no final. Se ainda tiver essa pocinha de água, é só a gente limpar o pincel, secar o pincel, encostar aqui na borda, que o pincel vai absorver a tinta de volta. E aí, a própria inclinação do papel e a água vai fazendo com que esse pigmento vá descendo. Para escurecer, a gente vai fazer exatamente o oposto. A gente vai começar com água limpa. E aí eu vou aos pouquinhos. E aí eu vou pegar aqui só para mostrar para vocês. E eu vou aos pouquinhos misturando o pigmento. Eu não vou pegar esse daqui, que tá uma massa concentrada de pigmento. Eu vou aos pouquinhos aqui adicionando pigmento, tá?
E aí, conforme eu vou descendo, eu vou pegando um pouco mais do pigmento e misturando aqui. E eu sugiro para quem não tem muito tempo de trabalho com aquarela, sugiro que vocês façam esses dois exercícios. É muito importante para você pensar. E vou sugerir um terceiro. Faça uma outra faixa dessa e vá com ela na mesma cor. Tenta ir com a mesma intensidade, ou um escuro, ou médio, ou mais claro. Mas tenta fazer ele igualzinho, de cima até embaixo igual. O que você vai precisar fazer? Uma quantidade de tinta, ou clara ou mais escura, que você queira, mas uma quantidade que você acha que é suficiente para cobrir esse espaço. Com isso, você vai começar a treinar o seu olhar para quanto você precisa de tinta para aquele determinado espaço. Por quê? Quando a gente está trabalhando com uma cor, que é o caso aqui, é fácil, porque eu venho aqui e adiciono mais pigmento. Eu sei qual é a cor que eu estou usando. Mas quando a gente vai ter uma mistura de cores, se a sua mistura acabar e você precisar fazer mais, no tempo que você está fazendo isso, o seu papel já secou, a tinta já mudou de consistência e você vai ter um outro efeito. Então, para que você não perca isso, é bom a gente ir treinando, fazer quantidade suficiente de tinta e de pigmento. Então, eu vou sugerir esses 3 exercícios para quem não tem muita experiência com aquarela. A gente faz um degradê do escuro para o claro, um do claro para o escuro e um outro, uma faixa da mesma cor, certo? Aqui a gente está trabalhando com planos, mas quando a gente vai trabalhar com um corpo ou com face, a gente está falando basicamente de áreas que são arredondadas. E como é que a gente faz esse efeito de arredondado, né? Ou seja, a gente precisa de um degradê arredondado bem suave. A gente vai basicamente trabalhar nesse mesmo sentido aqui. Então, se eu vou trabalhar aqui um círculo, eu posso começar umedecendo com água limpa essa área que vai ficar branca, que é a área, né, onde se a luz estiver incidindo daqui, é a área que vai ficar branca. E eu vou aos poucos agregando pigmento, que é o que eu fiz aqui, basicamente. Quando eu encosto o pincel nessa área aqui que tá úmida, o pigmento do meu pincel vai se juntar com o pigmento que já tem no papel. E não vai formar uma borda, uma região marcada muito forte. E aí a gente vai conseguir fazer um degradê. Acho que tá tranquilo de ver, né? Um degradê mais suave. Como aqui tá tudo úmido, se eu achar que aqui tá muito claro, consigo colocar mais pigmento. Quando você for fazer isso, toma cuidado para não colocar um pingo de água. Se a gente colocar um pingo enorme de água, aqui por exemplo, como tá úmido, a gente não vai controlar para onde essa água vai, ela vai começar a escorrer aqui, tá vendo? E aí vai formar um efeito que é o que aconteceu aqui, que a gente não quer. Para que isso aconteça, a gente precisa de o pincel tá menos encharcado quando a gente for agregando pigmento numa área que já tá úmida. Então, o pincel menos encharcado. E aqui pra baixo, pra escurecer, né? Como aquela água que eu coloquei saiu escorrendo e clareou tudo. Quanto mais embaixo, eu preciso que ela seja mais escura.
Esse círculo a gente também pode começar com o papel seco, a gente não precisa necessariamente sempre começar com papel molhado. Então eu posso começar com o meu papel. Peguei uma outra tinta aqui, que estava aqui suja, mas tudo bem. Só que com papel seco eu vou gerar essa marca. Para que ela desapareça, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o pincel. Vou deixar ele só úmido, vou tirar o excesso de água. E a gente vai encostar aqui na borda. Deixa eu pegar um outro pincel aqui. Que está com muita tinta. E ó, eu vou só encostar na borda. Daí eu limpo o pincel, tiro o excesso de água. E aí vou só encostando aqui na borda, tá vendo? Eu não vou vir de dentro pra fora, eu vou vir na área clara e meio que empurrando a tinta ali pra dentro. E aí a gente suaviza as bordas. Tá? Uma coisa importante, se você for com muita água, é a mesma coisa que aconteceu ali. Essa água vai começar a escorrer aqui pra dentro da sua área de cor, porque a água vai começar a empurrar o pigmento e vai começar a fazer couves flores. Então, para que isso aqui não aconteça quando você estiver suavizando suas bordas, você limpa o seu pincel e retira o excesso de água. Daí você vai só encostar com seu pincel úmido na borda que você quer suavizar. A mesma lógica a gente vai usar para formas cilíndricas, por exemplo. Eu posso começar com a área mais escura. E ir adicionando água. Ou suavizando essa borda. Para que ela fique mais clara. Ou eu posso fazer o contrário. Eu posso molhar primeiro. E que eu tô indo só com água. E vir agregando o pigmento ou vir com o pigmento mais escuro. Que onde tá molhado, a borda vai ficar suavezinha. Aonde o papel tá seco, a borda vai ficar mais marcada. São duas formas de fazer basicamente a mesma coisa. Ou a gente começa com pigmento e vai diluindo, ou a gente começa com uma área umedecida e vai adicionando pigmento a ela. Tranquilo? Então essas são algumas formas de trabalhar que eu queria conversar com vocês, né? A gente pode começar com pigmento e adicionar água para clarear uma região, ou a gente pode ir da área molhada e adicionando pigmento para escurecer uma determinada região. Quando a gente tem bordas muito marcadas, a gente pode limpar o pincel completamente, secar, tirar o excesso de água, deixar ele só levemente úmido e encostar nessa borda que tá muito marcada e a gente consegue dissolvê-la. Vocês conseguem ver a diferença. Aqui eu suavizei e aqui eu deixei ela bem marcada. Então é basicamente isso que a gente vai fazer daqui pra frente nos nossos estudos.